Pastor, hoje eu estava tão cabreiro, quem não sabe o que é cabreiro é tão desconfiado, que eu ia trazer a pregação no computador. Rapaz, e de manhã eu me arrumando, eu disse, rapaz, se esse computador cai no chão, se ele não resolve ligar, eu tô encrencado. Eu vou imprimir, e eu imprimi o papel. Amém? Se você tiver a sua Bíblia aí, quem não tiver a Bíblia, ou celular, ou se for passar ali, eu vou pedir para que você abra aí a sua Bíblia, em Atos capítulo 3. Eu gosto muito dessa passagem aqui, porque Deus ele nos fala que Ele tem tesouros escondidos na palavra dEle, né? Há muito tempo atrás, quando eu preparei essa pregação, e a gente vem só melhorando as nossas pregações, né? Às vezes a gente tem aquela pregação, a gente prega a segunda vez, a gente prega a terceira, e ela vai se complementando e vai ficando mais composta aí. E quando eu li a primeira vez essa passagem, eu já disse assim, aqui tem um tesouro escondido. E eu gosto muito de meditar em cima dessa palavra, porque ela ensina vários aspectos. Amém? Não sei o que aconteceu, que o povo está dormindo hoje, pastor, que não veio para a igreja, né? Espero que você esteja nos assistindo em casa aí. Amém? Queria que vocês orassem também pela Larissa e pelo Taylor. Eles estão meio gripadinho ali, não puderam vir hoje, mas nada sério, graças a Deus. Então vamos lá. Atos capítulo 3, ele vai dizer assim, ó. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Versículo 2: estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola. Aos que entravam no templo. Versículo 3: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E no versículo 6 diz, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que ele tinha acontecido. Amém? Gente, para que a gente consiga entender um pouco do que aconteceu ali naquela porta, daquele templo, a gente precisa entender vários aspectos aqui. Né? Se a gente volta um pouco, eles estavam vindo ali, né? Já tinha acontecido ali o dia de Pentecostes, onde todos foram cheios pelo Espírito Santo. E aí você imagina só como é que também estava Pedro, naquele momento que estava subindo aquele templo ali, Pedro e João, porque logo atrás ali no capítulo 2, Pedro ele tinha feito uma pregação e aproximadamente 3.000 pessoas tinham se convertido. Então você imagina só como estava a cabeça de Pedro. Se ele não tinha realmente os olhos dele fintados em Jesus, em Deus, tudo aquilo ali podia de repente passar para a mente dele e dizer, eu sou o cara, né? Rapaz, eu fiz uma pregação aqui, 3.000 pessoas se converteram. Mas não era esse o intuito de Pedro ali naquele momento. Agora também eu quero que você pense no aspecto de que aquele homem que estava indo ali, né, aquele paralítico, aquele homem coxo, algumas Bíblias citam como coxo, ele estava ali há aproximadamente 40 anos. Porque lá em Atos, no capítulo 4, ele diz que aquele homem tinha mais de 40 anos. E como dizia a Bíblia, que ele era aleijado de nascença, você imagina que há quanto tempo ele não estava à espera de um milagre. E eu acho engraçado que, por mais que as pessoas, né, vamos dizer assim, elas não tenham uma fé em Jesus, elas sempre esperam que Jesus faça algo. Quando um avião vai cair, a primeira coisa que ela diz é, oh meu Deus do céu, nos ajuda, por mais que ela seja um ateu. Não é verdade? Então, por mais que ela não tenha fé em Jesus, ela sempre espera um milagre de Jesus. E eu quero meditar com vocês a respeito de 5 aspectos que nós podemos tirar de aprendizado nesse texto. E o primeiro aspecto que eu quero analisar com vocês aqui é que o milagre, ele precisa de um sacrifício.
E qual era o sacrifício, pastor? Qual era o sacrifício, pastor Wagner? O sacrifício é que eu acredito que ninguém, às 3 horas da tarde, no sol de Jerusalém, quer subir um monte para ir até um templo. Eu acredito que Pedro e João, eles poderiam pensar assim, rapaz, mas o sol está quente, hein? 3 horas da tarde, depois do almoço, subir isso aí tudinho para orar lá em cima, é um pouco de sacrifício, né? Será que não dá para a gente descansar um pouquinho, ô João? Diz aí que tu é o cara do amor. Diz aí, dá para a gente descansar um pouquinho aqui depois do almoço? E um aspecto que a gente tem é exatamente que todo milagre, toda intimidade com Deus, que tudo aquilo que Deus ele tem para fazer, ele exige um certo sacrifício de nós. Quando o pastor me ligou para que eu pudesse trazer essa palavra, na minha cabeça deu um estalo e disse assim, rapaz, mas essa semana eu estou busy pra caramba, viu? Mas vou trabalhar, estou chegando tarde. E eu fiquei assim, e 3 segundos estalou de novo e disse assim, peraí, mas quem é a sua prioridade? E aí você precisa de um sacrifício. Eu disse, não, eu entendo. E eu lembrei rapidamente, é engraçado porque Deus ele traz à memória umas palavras muito rápidas. E eu me lembro que antes de eu chegar aqui nesse país, eu realmente fiz uma promessa com Deus. Eu disse, Deus, não importa o que aconteça lá naquele país, não importa o que vai acontecer, a minha prioridade sempre vai ser o Senhor. E eu lembro do primeiro dia que eu desci do avião aqui, eu disse, a partir do momento que eu colocar os pés nessa terra, a prioridade da minha vida vai ser Jesus, a prioridade da minha vida vai ser servir a Deus, a prioridade vai ser realmente poder me oferecer totalmente para a obra de Deus, para aquilo que Ele está precisando. E quando o pastor falou aquilo, me deu o segundo estalo e eu disse, não, peraí, eu tenho uma promessa com Deus. E é uma promessa de sacrifício, porque é algo, vamos dizer, entre aspas, um pouco desconfortável você sair da sua comodidade de espectador, de alguém que está escutando e que está recebendo, e vir para cá e você tem um tempo de sacrifício, você tem um tempo de estudo, você tem um tempo de preparo. Então, realmente, é um pouco difícil, mas a gente precisa entender aquilo que Deus quer da gente. Deus, Ele não nos chamou, Ele não chamou nenhum de vocês aqui para vocês ficarem sentados em uma cadeira. Eu não estou dizendo que todos vocês vão ser pastores, mas todos vocês são encarregados de levar a palavra de Deus. Amém? Não importa onde você esteja. Isso é um chamado para todos. Você foi chamado para falar do amor de Cristo. Então, eu entendi que nesse texto aqui, nós precisamos tirar que o sacrifício é algo fundamental para os milagres de Jesus acontecerem, para os milagres de Deus acontecerem, para que nós possamos ver a obra de Deus se cumprindo, para que nós possamos experimentar da bondade dEle. Há um sacrifício a ser pago. Nós precisamos entender isso. Aqueles que vêm aqui, de repente vêm tocar, o Abner que estava aqui, o Fio, há um sacrifício para estar aqui nesse momento. Para quê? Porque eles entenderam o chamado de Deus. Precisa de um sacrifício. Precisa de um sacrifício dos diáconos que estão ali nos servindo. Há um sacrifício daqueles que estão ali na projeção. Há um sacrifício daqueles que estão ali na parte da mídia. Há um sacrifício. A obra de Deus, ela exige um sacrifício. Ela exige um sacrifício. Eu tenho certeza, e você vai concordar comigo, que depois de um dia de trabalho, a única coisa que você quer é deitar na sua cama, de repente assistir uma televisão, de repente pegar o seu celular e se atualizar ali. Mas se você entende que você precisa ter um relacionamento com Jesus, Ele vai exigir que haja um sacrifício. E qual é o sacrifício? Você precisa orar, você precisa ler uma Bíblia. É um sacrifício. Há um sacrifício a ser pago. Nós precisamos entender isso. Exige um sacrifício que nós precisamos cumpri-lo, que nós precisamos entender que faz parte dos processos de Deus. Há um sacrifício em todas as coisas. Amém? Então, o sacrifício que foi abrir mão dos próprios prazeres e das próprias vontades de Pedro e João, ali foram pagos subindo até aquele tempo. O segundo tópico que eu quero aqui analisar com vocês é que os milagres, muitas das vezes ele acontece no secreto. Ao contrário daquelas coisas que muitas pessoas pensam que os grandes milagres vão acontecer nas grandes cruzadas. Os grandes milagres só vão acontecer quando vierem os grandes pregadores. Os milagres só vão acontecer quando for no evento de pastores que vai vir uma pessoa de fora. Não é isso. Jesus ele nunca nos ensinou isso, que os milagres vão acontecer só nos grandes eventos ou nas grandes aglomerações.
Um ponto que eu acho muitíssimo interessante e que para mim é o ponto-chave disso aqui, é que Pedro e João, quando eles subiam e eles chegaram à porta, aquela já era a 9ª, como diz a hora dos judeus, era a 3 horas da tarde. Né? Eles chegavam ali, todos já estavam lá dentro, todos já estavam ali se preparando para o momento de oração. Mas quando eles chegam lá na porta, há o aleijado que está lá. Você pode pensar comigo assim, rapaz, Pedro ele já estava vindo de uma pregação que ele tinha feito e 3.000 pessoas tinham aceitado a Jesus. Você imagina que ele está chegando na porta ali do templo e o que ele poderia fazer com aquele aleijado? Eu não tenho nada, rapaz, mas vamos entrar aqui, vamos orar um pouco. O que você acha de a gente orar? De repente você vai ser curado. Eu acredito que eu e você, nós teríamos o mesmo pensamento. Se nós chegássemos aqui à igreja e estivesse um momento de oração, vamos dizer que a vigília no dia 3 a gente encontra alguém que precise de uma oração ali na porta da igreja. Você vai orar por ela lá ou você vai convidar ela para entrar? Eu acredito que a grande maioria iria convidar para entrar. Vamos entrar? A gente pode orar por você lá dentro, nós estamos no momento de oração. Vamos orar junto lá dentro? Mas é aí que eu fiquei, nossa, isso aqui é um tesouro maravilhoso. Porque Pedro chega e diz assim, olha, eu não tenho ouro e eu nem tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou agora. E o que Pedro tinha naquele momento? Ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo. Ele não precisou levar aquela pessoa lá para dentro e fazer um mega, meu Deus, olha aqui, vai ser curado agora. Porque Pedro, ele tinha a total convicção de que aquele aleijado ele ia ser curado. Ele tinha total convicção. Ele tinha tanta convicção que ele não hesitou. Quando o aleijado ele chega até ele diz assim, não, pode ser depois da oração, porque eu estou atrasado? Ele não diz nada disso. Ele imediatamente, a Bíblia cita uma palavra que ela diz, em todas as traduções tem, se você procurar aí, ele diz assim, não tenho prata, nem tenho ouro, mas que eu tenho, isto lhe dou. Ali mais à frente, segurando a mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente, ele tinha convicção, ele não estava fazendo um teste se o aleijado ia levantar ou não. Ele tinha a convicção que imediatamente o aleijado ia levantar. Então Pedro e João, eles sabiam aquilo que eles tinham dentro dele, eles sabiam aquilo que eles estavam carregando, eles sabiam que a presença de Deus, que o Espírito Santo de Deus estava ali com eles. E eles sabiam que tudo aquilo que foi prometido a eles iria se cumprir. E quando eles chegaram ali, eles disseram, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, você está me pedindo isso, olhe bem para mim, olhe bem para nós, falou Pedro. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Se coloca em pé, rapaz, levanta, imagina, eu quero que você imagine agora essa situação acontecendo ali na porta de um templo. Fica em pé, me dá aqui a mão. Ele tinha convicção total que aquilo ia levantar, ele não estava esperando que o cara ia ficar se tremendo, não. A Bíblia ela é clara e ela diz, e imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ficaram firmes, gente. Isso é incrível, isso serve para que nós entendamos que os milagres, eles não vão acontecer somente aqui dentro da igreja. Os milagres, eles não vão acontecer somente em uma conferência da Heidi Baker. Sabe, os milagres, eles não vão acontecer só com grandes pregadores, não. Os milagres vão acontecer com aqueles que estão dispostos a levar aquilo que Jesus nos ensinou, o Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos entender que ele não faz uma separação de aqueles ali são os mega santos e esses daqui são os mais ou menos e aqueles ali são os piorzinhos, fica para ali. Ele não faz isso. Ele dá o livre-arbítrio, ele dá a liberdade a todos nós. Ele dá o que foi dado a Pedro, o que foi dado a João, ele tem um acesso até nós também. Só que depende de mim, depende de você. Depende do meu sacrifício, depende do seu sacrifício, depende da minha fé, da sua fé. Depende de nós. Depende de nós, porque o livre acesso nós temos. Você está conseguindo me acompanhar aí? Amém? Então, isso é algo que nós precisamos aprender. Não vá acreditando que os milagres só vão acontecer naqueles lugares onde existem muitas pessoas, onde está tendo, vamos dizer, o grande mover de Deus. Não. Esse milagre ele pode acontecer dentro da sua casa, quando você orar pelo seu filho e ele estiver doente.
Esse milagre pode acontecer quando você estiver lá no trabalho e a pessoa estiver dizendo, eu estou com muita dor nas costas, meu Deus, eu não consigo mais trabalhar, e você dizer, meu amigo, eu posso orar por você agora? E você impor a mão na cabeça daquela pessoa e aquela pessoa disser, passou. Os milagres, eles estão dispostos em qualquer canto, em qualquer momento, em qualquer lugar, gente. Entenda isso. Entenda isso, o milagre ele não é direcionado à igreja, não. O milagre ele é direcionado àquele que crê, àquele que tem fé. Nós precisamos entender isso. Você pode ser um agente de milagres onde você está. Só que depende de você. Depende de você, amém? Vocês estão comigo aí? Mas fica todo mundo só piscando assim, porque a gente não vê nem se o cara está sorrindo assim por causa da máscara. Vamos lá, gente. O terceiro ponto que eu queria abordar com vocês aqui é a questão da fé. Eu já mencionei aqui que Pedro e João, eles tinham a total certeza, ou seja, eles tinham a fé de que iria haver a cura do aleijado. Mas o que também nós precisamos analisar aqui é que, ao mesmo tempo, o aleijado, ele também tinha a fé que ele iria ser curado. Ele também tinha a certeza de que ele seria curado. Provavelmente o que tem acontecido lá em Jerusalém, onde Pedro tinha pregado e 3.000 pessoas tinham aceitado a Jesus ali, ele deve ter pensado assim, rapaz, esses caras são bons. Eu vi esses caras, ouvi falar que esses caras pregaram aí, um monte de gente aceitou a Jesus, eu vou pedir alguma coisa para eles, eu vou quebrar o gelo ali, vou pedir uma esmola, que é de comum, né? Eu vou pedir uma esmola e aí de repente a gente começa a conversar alguma coisa, mas não deu tempo, rapaz. Pedro já deu no meio dele e disse assim, te levanta, rapaz, fica de pé. Então, havia uma fé dele também. É aquilo que eu comecei falando assim, às vezes há pessoas que elas não proferem a sua fé em Jesus, mas quando as coisas estão ruins, elas sabem que Jesus pode fazer alguma coisa. Então, eu acredito que houve fé também da parte daquele que estava ali pedindo esmola, amém? Então, a fé é o fundamental para que haja um milagre. E o quarto ponto que aqui é a questão da gratidão. E esse é um ponto que eu gosto bastante. Eu gosto bastante porque eu gosto muito de ser grato a Deus por tudo que Ele faz. Porque primeiro, toda vez que eu vou orar, a primeira coisa que eu digo é obrigado, Deus. É obrigado, Jesus. Porque só em nós podermos falar obrigado, Deus, obrigado, Jesus, isso é um milagre. É o dom da vida. Então nós temos que ser gratos em todas as situações, não somente nos milagres, mas nós precisamos ser gratos sempre com Deus. E o que me chamou a atenção que foi que logo depois que aquele aleijado ele se levanta, que ele se pôs em pé ali, que imediatamente os seus pés se firmaram, o seu tornozelo se firmou ali, a primeira coisa que o aleijado fez, sabe o que foi? Meu Deus do céu, esse Deus ele me curou, eu preciso agradecê-lo. Ele pegou na mão de João e de Pedro, rapaz, você imagina os pulos que esse ex-aleijado dava dentro desse templo. E a palavra de Deus diz que ele entrava dançando, louvando, pulando, e que ele entrava e comemorava com todos que estavam ali dentro daquele templo. Então, houve uma gratidão. Ele teve o reconhecimento de que houve um milagre de Deus ali na vida dele. Houve um milagre de Deus na vida dele. Então, que você possa entender que tudo aquilo que Deus faz na sua vida, você precisa ser grato. Às vezes pode ser que na sua cabeça esteja passando, meu amigo, como é que eu vou ser grato numa situação dessa? Mas existem os processos que precisam ser passados, e nós temos que ser gratos mesmo assim. Nós temos que ser gratos, amém? E o último tópico aqui seria a humildade. E isso aqui é fantástico, porque eu acho que a humildade é a característica principal de Jesus. E naquele momento, Pedro e João, eles estavam no ápice da intimidade com Jesus. Eles estavam no ápice da intimidade com Jesus. Eu quero que você imagine, como eu já mencionei, veio de uma pregação onde muitos aceitaram Jesus, o cara foi, pôs a mão, receba, houve um milagre. Então, eu quero que você imagine agora com seus olhos carnais mesmo. Se fosse você passando por toda essa situação, com certeza você estaria com seu ego lá em cima. E o que eu acho impressionante é que, se você segue aqui no versículo 12, Pedro ele vai dizer assim, ó, vendo isso,
Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, porque tudo isso lhes surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós estivéssemos feito algo? Então, em momento nenhum, eles tiram a honra e a glória de Deus para o que tinha acontecido ali. Em momento nenhum ele diz assim: nós somos o bichão mesmo, hein? Viu aí? Curamos. Foi nós ali na frente, ali na porta. Foi lá na frente, foi nós. Não. Ele diz: por que vocês estão admirados? Por que vocês estão olhando assim como se nós tivéssemos feito algo? Não fomos nós. Vocês estão aqui orando por alguém e vocês nem sequer estão entendendo quais são as obras dele. Não tem por que vocês estarem admirados olhando para nós. Não somos nós. Não somos nós. Isso é lindo, gente. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais quando nós reconhecemos que a nossa dependência e tudo aquilo que nós estamos vivendo é Deus. É lindo quando a gente entende que a saúde que a gente tem é Deus. Quando a prosperidade que a gente tem é Deus que nos dá. É lindo demais quando a gente entende que a felicidade que nós vivemos em um casamento é Deus. É lindo demais saber que, às vezes, quando a gente está realizado em um emprego, quando a gente está realizado em uma casa nova, é Deus, gente. Isso é uma coisa linda, isso é uma característica muito linda, é uma humildade, essa é uma característica fortíssima de Jesus. Entenda isso, entenda que tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, tudo na nossa vida é Deus. É Deus, gente, é Deus. O que nós vivemos é Deus. Você está aqui nesse país por conta de Deus. O que você está vivendo hoje é Deus. É difícil, mas está sendo um processo de Deus. O livre-arbítrio, ele é dado a você. Mas tem o dedinho de Deus. Tem as opções que Deus lhe dá. Amém? Você está me acompanhando aí? Está todo mundo feliz aí ainda com Jesus? Amém? Então você imagina, gente, que eram dois discípulos que tinham características completamente diferentes, João e Pedro. Pedro era o arisco, né? Era o zangadão. E João era o amoroso. Então, eram duas características completamente diferentes. Então, assim, gente, a característica não importa. O que importa é o mesmo Espírito. Estavam os dois ali com características, vamos dizer assim, com virtudes, totalmente diferentes. Mas eles carregavam algo insemelhante. Eles carregavam o Espírito Santo de Deus. Amém? Gente, eu não sei quantos de vocês conhecem esse livro, mas ainda estou lendo esse livro. E eu queria muito recomendar para vocês. É um livro da Heidi Baker. Quem conhece a Heidi Baker aí? Poucas pessoas, né? Eu realmente quero lhe encorajar, se você tiver oportunidade. Esse livro ele tem tanto em inglês como ele tem em português, tá? Em português ele se chama Constrangido pelo Amor, e ele em inglês ele chama Compelled by Love. Esse livro é muito bom. E o engraçado foi que eu estava lendo esse livro, e, gente, você fica assim, com o seu coração queimando, quando você começa a ler esse livro. Esse livro ele conta a história da Heidi Baker. Ela saiu dos Estados Unidos nos anos 90 e ela foi junto com o seu marido em uma obra missionária para Moçambique, na África. E ali ela conta várias situações que ela teve ali. Hoje em dia ela mora lá já há muitos anos, né? Ela adotou centenas de crianças africanas. Então, assim, ela tem um trabalho muito lindo ali em Moçambique. E eu quero muito que você dê uma olhadinha nesse livro. Esse livro é espetacular, porque lá ela dá vários relatos de milagres incríveis. Sabe por quê? Porque a gente lê uma passagem dessa daqui e talvez, assim, se eu perguntar aqui, talvez 95% de vocês vai levantar e vai dizer assim: mas eu nunca vi um milagre. Pessoalmente, eu nunca vi. Particularmente, eu nunca vi um milagre desse de um aleijado se levantar, a não ser que seja um vídeo ou algo assim. Pessoalmente, eu nunca vi. E eu acho incrível, porque nesse livro ela conta muita coisa boa. Ela conta o porquê que nós aqui nos países onde nós vivemos, nós não presenciamos tantos milagres como há na África.
Gente, ela conta milagres que os milagres de pessoas ressuscitarem é algo normal na África. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que é normal uma pessoa morrer, eles começarem a orar e a pessoa ressuscitar? Vocês sabiam que é bem comum no ministério da Hyde Baker mesmo lá na África, eles já oraram várias vezes com deficiência de alimento e eles abrem a sacola está cheia de comida? Gente, isso é incrível, isso faz o nosso coração queimar e dizer assim, mas meu Deus, por que eu não estou experimentando disso também? O que está acontecendo? Isso é normal, gente, lá. Isso é normal, sabe por quê? Porque o povo é sedento. Eles entendem, sabe o que na África? Sabe o que eles entendem? Se não for Deus nos suprir, se não for Deus fazer o milagre do alimento multiplicar, se a gente não tiver completamente a consciência de que vai ter um milagre aqui, nós vamos morrer de fome. Ele não existe o ego. O ego daquelas pessoas não existe. Existe uma coisa muito forte, a fé deles. Eu quero realmente que vocês possam dar uma olhada nesse livro. Se vocês não encontrarem, depois vocês me procuram. Acho que eu até estou com esse livro ali no carro. Então, é um livro muito, muito, muito bom. E eu tenho certeza que vai ser uma faísca no seu coração. É incrível, é incrível. Amém? E aí eu fiquei pensando, gente, mas por que a igreja aqui, sabe, no Canadá, nos Estados Unidos, nesses países, eles não têm essa ação de milagres tão comum? Sabe, eu comecei a analisar algo e eu comecei a pensar, talvez seja muito delicado para eu falar aqui, mas eu não quero que me entendam de forma errada. Mas eu voltei um pouco no texto, eu estava lendo e meditando, eu disse, Deus, mas por que a gente não presencia isso tão forte aqui na nossa igreja, sabe, no Brasil? Por que a gente não vê isso assim de forma tão comum? Tem tanta gente precisando. E eu fiquei assim muito receoso de falar a respeito disso, porque, sabe, assim, é muito, muito delicado. Mas eu disse, existe algo básico que precisa ser cumprido. Existe algo básico. Lá no capítulo 2, no versículo 42, ele me disse algo ali que eu entendi que isso é o básico que a igreja precisa seguir. E ele me cita ali 3 alicerces. Ele me ensina que eles se dedicavam ao ensino. Esse é o primeiro. E a comunhão, ao partir do pão e as orações. Então, uma coisa que eles tinham, que eles não abriam mão, eles se dedicavam ao ensino, eles se dedicavam à comunhão e eles se dedicavam à oração. Talvez você possa estar pensando assim, não, mas eu oro em casa. Ah, mas eu faço um culto familiar em casa lá e a gente se ensina e tem um ensino. E eu estava lendo um outro trecho da Bíblia que agora eu não vou me recordar muito bem, onde Deus ele nos mostra na palavra dele que a igreja ela é como um corpo. Gente, e tudo isso foram coisas que não estava no meu schedule para estar pregando isso aqui. Mas hoje de manhã eu vinha pensando, eu vinha meditando, e Deus vinha falando comigo, e eu estava sozinho no carro, e Ele vinha falando comigo, e eu disse, Deus, mas o que é isso? Que tesouro é esse que o Senhor está querendo revelar? Que tesouro é esse? É que, como eu tinha lido ontem, em algum trecho na Bíblia, que eu não... Talvez os pastores aqui vão me ajudar se eu citar. Ele mostra que o corpo de Cristo, ele não é feito só de pé, ele não é feito só de mão, ele não é feito só de olho, não é feito só de boca. Ele é um composto. Então, se um corpo ele não anda completamente em sincronia, ele já anda desajeitado. Então, se de repente a igreja ela é muito forte no ensino e na comunhão, mas numa oração ela já anda defeituosa. Se de repente alguém no corpo de Cristo ali, se um terço do corpo de Cristo, ele tem uma comunhão muito boa, ele tem uma oração, mas ele não se dedica ao ensino, o corpo já não anda da mesma forma. E eu comecei a entender isso, eu disse, se o corpo for feito só de boca, como é que a gente anda? E uma coisa que me chama a atenção, eu estou terminando. Aquele ali é meu relógio, não é, pastor? 3 minutinhos ali? É? Eu vou dar um corre aqui, calma aí. Existem pessoas, talvez você vai se identificar, ou talvez você conheça alguém. Existem pessoas que elas sempre estão buscando a situação perfeita para fazer algo.
Você chega para aquela pessoa e diz assim: "Oi, e aí, por que tu não vai na igreja?" "Pô, velho, não vou não, sabe por quê? O aquecimento do meu carro não está muito 100%. Não tem pessoas que são assim, elas sempre procuram algo para botar no meio e dizer assim: "Não, tu não vai para a igreja não?" "Cara, não vou, não comprei nem um tênis novo, o tênis está zoado." Sabe, são pessoas que o tempo todo ela procura alguma coisinha para dizer assim: "Tem alguma coisa que não dá para eu ir." Sabe assim, elas precisam que seja perfeita. Perfeitas. Eu tenho algo aqui, eu vou ser sincero com vocês, eu não sei se isso foi algo meu, ou se eu copiei de algum canto, ou se eu ouvi de alguém, mas quando eu li isso aqui, eu disse assim: "Meu Deus, Larissa, vem aqui, olha isso aqui." Presta atenção nisso aqui. O que você tem hoje é o suficiente para Deus fazer um milagre. Amém? Pedro, ele não tinha peixes, mas ele tinha o barco. Jesus pegou o que ele tinha e realizou o milagre. Se você entender que o que tem nas mãos hoje é o suficiente para o início do milagre, o milagre acontecerá. Não foque nos peixes, foque em trazer Jesus para o seu barco. Amém? Quando nós começamos falando que existe alguém que talvez está precisando de uma palavra de ânimo, alguém que está angustiado, o que eu quero te dizer é: não foque em mais nada. Foque em trazer Jesus para o seu barco. Foque em trazer a Jesus para o seu barco. Foque em trazer Jesus para o seu barco. Quando nós voltamos lá, onde Pedro dizia que ele não tem nada, que ele não tem ouro, que ele nem tem prata, mas o que ele dá, o que ele tem, ele dá, que é o Espírito Santo de Deus, me fez também meditar em algo. Isso aqui é para finalizar, eu vou acabar no tempo. Isso aqui é para finalizar. Eu quero que você imagine que se nós pegássemos essa garrafa aqui, que ela veio lacrada, certo? Ela está cheia de água. Nós colocarmos até aqui a boquinha aqui, ela vai ficar 100% cheia de água. Mas se nós pegarmos essa garrafa aqui, ó, se você der um pingo, o menor pingo que você conseguir, de qualquer substância, seja ela de óleo, seja ela de qualquer substância, aqui dentro, essa garrafa ela já não é mais cheia de água. Ela é cheia de água e a outra substância. Você nunca vai conseguir encher algo misturado com outra substância. Você não vai ter como dizer que essa garrafa aqui é 100% água, se você tiver um pingo de água aqui dentro. E eu entendi que é isso que Deus quer com a gente. Talvez você tenha um pinguinho aí dentro de um pecado. Talvez você tenha um pinguinho aí de algo que não está agradando a Deus. E talvez seja isso que você não está vendo os milagres de Deus acontecendo. Se você não escolher pegar essa garrafa aqui, vamos dizer que isso aqui seja o que você tem dentro de você hoje. Aí de coisa ruim, de coisa que não tem agradado a Deus. Se você derramar isso aqui tudo, e aí você colocar aqui assim, ó, o seu coração diante de Deus e disser: "Deus, agora está pronto para encher. Agora está pronto para encher, Deus. Agora o Espírito Santo pode encher isso aqui." Se você não esvaziar isso aqui 100%, você está nadando contra a maré. Eu sei que a Bíblia diz que nós somos pecaminosos, mas nós somos pecaminosos, nós pecamos contra Deus. Mas nós precisamos entender que nós temos que nos esvaziar, não é somente do pecado, não somente do pecado. São das suas vontades, dos seus prazeres, é o seu ego. Amém? O que vocês acham de nós orarmos agora? Amém? Você pode se colocar de pé por um minuto? Eu espero sinceramente que essa palavra ela tenha aí de alguma forma tocado ao seu coração, né? Como eu já disse que algumas vezes aqui, eu não creio que Deus ele é um Deus de individualidade. O que eu estou querendo dizer com isso, da individualidade? Eu não acredito que Ele esteja me trazendo aqui com individualidade porque Ele queria falar comigo a respeito de algo, não. Eu acredito nisso fielmente, que Deus ele sempre pensa, como eu já falei, como um corpo. Se Ele me colocou aqui nessa manhã,
é porque tinha alguma palavra ou tinha alguma forma com que eu ia falar que alguém aqui iria ser tocado, que alguém que está nos assistindo iria ser tocado, iria ser, sabe, moldado ali a um caráter de Cristo. Eu não creio que Deus ele trabalha exclusivamente com individualidade. Claro que Ele vai trabalhar com você, às vezes no seu secreto, mas quanto à obra de Deus, eu sempre acredito num conjunto. Eu sempre acredito que nós somos um corpo e que eu preciso de você e você precisa de mim e que eu preciso do pastor e que eu preciso do Vini e que o Vini precisa de mim e que eu preciso do Abner, que o Abner precisa de mim e que eu preciso de uma palavra do Cássio e o Cássio precisa de uma palavra do Abner. Eu sempre penso num corpo total. Como eu digo até para as pessoas que trabalham comigo, eu digo, olha, eu não acredito que Deus ele vai me prosperar só para que eu encha o meu bolso de dinheiro e vocês fiquem andando dessa maneira. Eu acredito que Deus ele vai me prosperar para que eu possa lhe abençoar e que você possa prosperar e que você possa prosperar e abençoar outra pessoa para que ela prospere também. Eu nunca acredito num Deus que ele vai trabalhar de forma individual exclusivamente. Então, entenda que aquilo que Deus está colocando, aquilo onde Deus está lhe levando, ali onde Deus está lhe colocando para você estudar, ali onde Deus está lhe colocando para você ter relacionamentos de amizades, entenda que Ele não está pensando numa exclusividade, Ele está pensando num conjunto, em um corpo. Eu quero orar por você essa manhã para que o Espírito Santo de Deus nesse momento, Ele venha encher, Ele venha transbordar o seu coração. Talvez aí o seu coração ele não esteja completamente vazio, como eu mencionei aqui, mas nós podemos orar para que o Espírito Santo de Deus ele transborde. E quando a gente transbordar, se nós colocarmos uma mangueira com água aqui dentro dessa garrafa, aqui tivesse alguma substância, ela vai ficar transbordando, e vai ter um momento que aquela substância ela já não vai estar mais ali. E essa vai ser a nossa oração nessa manhã, para que o Espírito Santo de Deus ele transborde no nosso coração. Amém? Se você puder fechar os seus olhos por um minutinho, eu já estou encerrando. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele já fez aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela foi pregada aqui nesse lugar. E nós cremos e nós temos a certeza que um milagre foi realizado aqui, Jesus, mesmo que nós não estejamos vendo, mas que milagres aconteceram aí nas casas daquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Nós cremos, Jesus, que o milagre ele foi revelado agora a cada coração. Nós cremos que o milagre, Jesus, de limpeza do nosso coração já aconteceu, e nós pedimos agora, Deus, que o nosso coração seja cheio da Tua presença, seja cheia do Teu amor, Deus, seja cheia do Espírito Santo de Deus, que nós possamos experimentar os Teus milagres, as Tuas maravilhas, as Tuas obras possam se cumprir na nossa vida, Jesus. Nós esperamos, Jesus, que onde nós estivermos, nós possamos ser aquele com quem o Senhor vai contar. Nós esperamos, Jesus, fielmente, que o nosso coração nesse momento seja tratado, que o nosso ego seja amassado e o nosso caráter seja formado de acordo com o de Jesus. É o que nós oramos nessa manhã, Deus. Eu agradeço por cada pessoa que dedicou o seu tempo para vir aqui, Jesus, não para me ouvir, mas para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos, Jesus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Aquela pessoa que estava preocupada com algo, Jesus, eu já creio no milagre, que ela já não está mais. Eu creio, Jesus, que a Tua obra ela não é feita pela metade, Jesus. A Tua palavra ela não entra pela metade. Ela entra, ela invade e ela completa o coração das pessoas, Jesus. Que cada pessoa saia daqui com o seu coração confortável em Ti, Jesus. Que ela saia daqui com o coração totalmente descansado para aquilo que o Senhor tem realizado na vida dela. No nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos uns aos outros, porque nós precisamos um dos outros e nós precisamos exclusivamente de Ti, Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus aí?